Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Lívia e vim fazer a leitura para Escorpião. A minha voz vai falhar um pouquinho, tá? Eu peço desculpas, um pouco de paciência. Por isso que essa semana tá um pouco atrasada e também eu tô fazendo leituras menores, porque eu não posso forçar demais. Então, quando chegar na metade, já pro fim, ela vai começar a falhar mais, tá? É leitura coletiva, não esqueçam. É só sobre amor, não é sobre relacionamentos tóxicos. Se é aquela pessoa que tu nunca mais quer ver, nem ouve, tá? Porque não vai estar falando dela, tá? Mesmo se parecer aqui que é uma pessoa muito horrível do teu passado, vai dizer para ti que não é bem assim, porque esse é o intuito, entende? É para falar de amor, não de cruz, né? É de luz. Então vamos lá, vamos ver o que tem para Escorpião. Nós vamos falar de ex que quer voltar, de quem não quer voltar, e vamos falar de pessoas que estão solteiras mesmo, tá? Eu vou aceitar, né? Um 10 de copas. Porque eu ia botar ela de volta, mas ela ficou aqui, né? Pedindo. Ela saiu em Libra agora, tá? Vejam se vocês têm. Porque é a casa dos relacionamentos também, né? A casa número 7. Tava bem bonito o finzinho dela, da leitura aí. Ela foi a última carta. Ficou no fundo. O que nós temos para Escorpião? Ah, não. 6, que lindo. Uma conquista, um sucesso. Olha aí, tem o carro. A roda da fortuna. Nossa. Tá com tudo, hein? Olha aí, um 8 de copas. Nossa, gente, caíram essas duas cartas para Libra, eu falei? Essas 3 caíram. Eita, deu. Um 9 de paus. Eu disse que não tinha relacionamento tóxico, tá? E não tem. Mas tem aqui. Vamos falar de esse, né? Até porque se o teu casamento, a tua relação estivesse maravilhosa, tu não ia estar procurando a leitura aqui coletiva, tá? Então, a gente sempre quer saber alguma coisa, né? Aqui fala de uma relação que te traz ou te trouxe por um bom tempo muita satisfação, tá? Pode ter, aqui tá muito, né? Para que o que parecia ser muito bom, talvez para Escorpião estivesse tudo muito bem, mas de repente isso acabou, tá? Não sei se essa é a energia de vocês ou de outra pessoa, mas aqui alguém deixou, tá? Isso aqui, né? Não acredito que sejam vocês, né? Porque aqui me parece, né? A energia mais de Escorpião, né? Da felicidade, da satisfação. Na verdade, a minha maior alegria, né? O meu maior reconhecimento aqui seria o meu relacionamento, tá? Tem essa vibe aqui. Quando isso terminou, porque aqui nós temos um rompimento, nós temos uma pessoa sozinha, quando isso terminou, meio que abalou a minha estrutura completamente. Só que o carro, a roda, não ficaram essas cartas, ó. Eu falei, né, de Libra ali, dei uma olhada ali, tá? Energia aqui, né, do rei de espadas. O carro, a roda da fortuna, 2 arcanos maiores, número 7, número 10. E olha, aqui eu já ia falar, né, porque isso aí é muito escorpiano. Esse as de espadas aqui, e um 9 de paus, tá falando de que, nossa, gente, de que vocês sabem que essa pessoa vai voltar. Você sabe. Inclusive aqui está dizendo, né? Até já parei de lutar contra isso. Porque nós temos aqui uma pessoa lutando, tá? Eu já parei de lutar contra isso. Só que eu não consigo parar de lutar contra mim mesmo, contra o meu pensamento. Deixa eu ver se eu me faço entender. Ó, aqui tem um 5 de espadas. Eu me atormento querendo deixar isso. Definitivamente. Viu, gente? Eu me atormento. Eu que. Aqui tem uma coisa de. Eu sei que essa pessoa vai voltar para mim. Eu sei que isso foi necessário, eu sei que. Não sei, alguma situação de vocês aí, tá?
Porque, olha aqui, tem aqui o coraçãozinho. Aqui, sabe o que tá me parecendo aqui? É uma vingança, uma raiva. Eu tô aí com raiva. Então, ó, essa pessoa me feriu, eu não quero curar o coração, eu quero arrancar ele de dentro de mim e da outra pessoa, se eu puder, tá? E aí ela caiu meio que atravessada, né, de cima. Só que olhem aqui, parece que vocês estão segurando a energia ruim, entende? Estão segurando a energia, o que era para trazer um autoconhecimento, né? Nós temos aqui, né, um despertar, por exemplo, tá? Nós temos aqui, né, uma força muito positiva, espiritual, que diz para ti, inclusive o 8 de copas, porque ele é alguém saindo, mas também é alguém voltando. Alguém voltando em um outro momento. Eu saí, refleti, agora eu sei o que eu quero, então eu vou voltar, porque eu deixei uma copa ali. Mas só que vocês, ó, se atormentam. Nossa, gente. Aqui já temos leão e aqui também, tá? É uma resistência muito grande. Talvez porque vocês tenham passado por muitas coisas, né? E daí, uma hora, encararam isso como uma necessidade mesmo, até de se proteger, né? De mais sofrimento. Ó. Só que o que está dizendo aqui é exatamente isso. O que te faz sofrer não é o resultado em si, é meio que uma teimosia aqui, né? Inclusive de energia negativa, tá? Não de outras pessoas. Porque aqui, ó, nós teríamos um 15, né? Em fogo. E o 15 é a carta do diabo, tá? Eu que atraio. Eu que fico pensando, remoendo aquilo ali, e daí eu abro campo para a energia mais pesada, mais ruim, né? Que eu mesma atraio para mim. Eu que tenho que ficar aqui na luta. Eu é que puxo, né? Ai, ai. Misericórdia. Olha aí, gente. Essa carta fala de tomar as rédeas da situação, fazer escolhas, me equilibrar, porque ele está se equilibrando ali no carro. Ele está aqui, né? Ele não tem rédea ali. É só a minha mente que mantém. Nem eles têm corda, nada, tá? É só a minha mente que mantém eles alinhados. O meu lado luz e o meu lado sombra, o meu equilíbrio. Então, quando eu, ó, quando eu tomo as rédeas da situação, né, eu volto para o meu equilíbrio. Carta número 10, que nós já começamos, que é o que eu busco, é o que eu quero, é o que me traz plenitude, é o que me traz alegria, satisfação. O que eu tenho na vida? O que é mais importante para mim na vida? Tá? A minha família. Vejam quem vocês têm aí nas casas de relacionamento, né? A casa 7 é de relacionamento, tá? A casa 5 de leão, que aparece aqui 2 vezes. A casa 5 de leão, ela fala, né, de filhos, inclusive, tá? Mas de como a gente constrói a vida da gente, né? Vejam que signo vocês têm lá e deem uma olhada, tá? Nos signos. Porque aqui tá falando muito de... A leão, me lembrou isso, né? A casa de leão, porque aqui tá falando muito, né, do que é mais importante na minha vida. É equilibrar, né, essa satisfação aqui, né? Os meus desejos mais profundos aqui são um equilíbrio emocional. E aqui tá dependendo de vocês, tá? Porque a outra pessoa, ela tá aqui, ela é compatível. É o mesmo, e ele tá virado, ela tá virada, ele tá virado, né? Eles não estão de costas um pro outro. Só que os dois estão aí, né? Se querendo e se repelindo. Mas o 8 de paus, ó. Eu falei, né? Tem uma coisa até espiritual aqui, né? A espiritualidade estar garantindo que isso, quando tiver que acontecer, tá? Quando tiver que acontecer, vocês vão ver a oportunidade, porque isso são mudanças, inclusive geográficas, né? Coisas que vão acontecer que não vai ter como desver, entende?
Coisas boas, tá, gente? Porque são duas cartas muito lindas. Da espiritualidade, tá te mostrando um novo caminho. Essa aqui vem depois do 2 de paus, né? Eu fiquei muito tempo parado lá, olhando para alguma coisa, esperando alguma coisa acontecer, e agora a espiritualidade não tem como não ver. Ela vai me mostrar o caminho. Tá? Se já não mostrou, aqui pode ser alguma coisa que já está acontecendo, que vai levar vocês para alguma coisa muito boa, tá? Pode ser aqui também, né? Eu tenho aqui, eu recebi aqui uma notícia boa, alguma coisa boa, só que eu não tô indo inteiro. Por quê? Porque um pedaço de mim ainda tá preso nisso aqui, né? Que eu perdi. Ainda tá preso aqui, ó. O meu coração, ele tá. Eu tô tentando manter o foco. Eu tô tentando ser racional, me proteger aqui para não sofrer mais. Mas eu tô me enganando, né? Eu tô me enganando, eu sei. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu não vou esquecer assim, tá? E aqui nós temos um pedido de paciência, né? Paciência, tá? Ó, paciência. Não tem nada, como é que eu vou dizer? Não tem nada obscuro nisso, porque eu falei aqui que não vai dar para desver, né? Quer dizer, quando for a hora certa de acontecer, não vai ter nada duvidoso. É como se a espiritualidade estivesse dizendo para ti assim: para de desconfiar da gente, para de desconfiar do que a espiritualidade reservou para ti, porque tá tudo aqui como sempre. Essa carta aqui, ela fala de, olha, gente, de uma intuição, não é nem intuição, isso aqui é quase uma pessoa, né, que senta e bate papo com espíritos, com os guardiões, com a sua espiritualidade, e recebe na mesma, eu não tenho nem onde botar mais as cartas, recebe na mesma medida, tá, os sinais, as respostas que quer, que precisa. É com essas pessoas que eu estou falando. Então, aqui a espiritualidade tá perguntando para vocês assim, por que tu não confia? Tudo isso que a gente mostra para ti, tudo isso que a gente te dá o tempo todo de sinais. Que coisa linda essas cartas aqui, né? Nossa. Todos esses sinais que a gente te dá, e tu não, sabe? Tá sempre ali naquela coisinha ali, né? E aqui tem o 5 e o 7. Nós temos o dependurado, né? É sempre aquela dúvida. Não sei se é verdade, se não é. Será que eles estão falando comigo ou que eu estou enlouquecendo mesmo aqui, ouvindo vozes? Olha, é até perigoso isso, né? Porque daqui a pouquinho eles, não sei, né? Se tiver um guardião Exu aí, daqui a pouquinho ele te dá uma chapuletada. Ó, 7 de espadas e um 2 de paus. O 2 que eu falei aqui, né? Ó, nós vamos te dar, não vai ter como não ver. A hora, tu tá ali. Isso aqui é uma carta de fé. Eu sei que alguma coisa vai se apresentar para mim no momento certo, mas eu nego isso o tempo todo. Mesmo todas as vezes que já aconteceu, mesmo assim eu continuo sem confiar, tá? O que é teu vai chegar para ti. E é muito bom, gente. É muito bom. Para de negar, tá? A tua espiritualidade até. A tua fé em ti mesmo. Em ti mesma. Para de enxergar coisa, chifre em cabeça de cavalo. É mais ou menos isso, tá? O que é teu tá para vir, assim, e não vai ter como não aceitar isso, como não enxergar isso, tá? Não vai ter como ficar em dúvida. E isso está relacionado a um parzinho aqui, né? O parzinho, tá? Um par meio que perfeito. Eu falei para vocês aqui tem bastante energia de Libra, de Aquário, porque nós vimos ali, né, a estrela. Se bem que nós vimos um monte de carta, né? Porque eu tirei um monte. Mas aqui tem, né, os 4 signos fixos, Câncer, a casa de Câncer também, tá? Que é muito família, né? Família mesmo, tá? Grupo familiar. E assim, ó, essa pessoa também quer vocês, também. Em algum momento as coisas vão se encaminhar, gente, tá? Se é o ex aí, parem de se torturar. Não quero mais o ex, para de te torturar. Eu quero uma pessoa nova, para de te torturar. É isso que tá falando aqui. Na verdade, eu vim aqui só para puxar a orelha mesmo. Porque aqui tá falando que todas as situações, elas levam para o mesmo conflito que é da tua cabeça, que é tu que tá segurando. Tu está impedindo aqui o teu avanço, o sair desse lugar aqui. Tu não está aceitando que, na verdade, eu quero sim curar esse coração.
enquanto eu não olho ele como ele realmente é, com a verdade da importância que isso teve para mim, de que isso tem para mim. Não posso voltar atrás porque eu não quero mais essa pessoa, eu decidi, eu não quero, essa pessoa não me quer mais, né? Não quer dizer relacionamento tóxico, é uma pessoa que não deu certo por um tempo, a pessoa foi embora, e eu, tá, até já me curei disso aí, mas eu ainda não me curei da sensação de que eu tenho que ficar sozinho, que eu não posso mais me entregar para não sofrer de novo. Demorou muito para eu conseguir esse estado pleno de solitude. Só que nesse momento, quando tu chega aqui, é como se a espiritualidade estivesse te dizendo: não, mas a gente não fez isso para te abandonar a vida. Tu chegou nesse lugar aqui para a gente te entregar um novo caminho, para a gente te entregar uma coisa nova. E tu sente isso de alguma forma. E essas cartas aqui, gente, elas falam muito, tá? Eu já conversei com muita gente sobre isso. Quando a gente nega, né, aquela coisa do, o livre-arbítrio, mas eu não quero mesmo ninguém. Ok, o livre-arbítrio tá aí pra gente usar ele mesmo que a gente fique se fudendo ali, que é mais ou menos o que tá aqui, tá? Enquanto eu não coloco esse coração no peito de novo e choro essa dor, ele vai ficar aqui me impedindo de seguir em frente. Então, o meu livre-arbítrio é meu. Só que ele tá ali, né? Ele tá ali para ser resolvido, ó. Não, aqui não tem uma coisa assim de não é a espiritualidade te castigando, não, é tu que está te castigando. Essa não é a energia. Eu decidi, ok, eu não quero mais essa pessoa, ok, tem alguma coisa aqui que ainda prende vocês, tá? Para que vocês se libertem, ó, alguma coisa tem que ser deixada. E essa coisa, que vocês até sabem o que é, ela está relacionada a sentimentos muito fortes, muito profundos. Já conversei com bastante gente, desculpa, eu interrompi. Eu já conversei com bastante gente sobre os sintomas do livre-arbítrio que não é o meu caminho, que não é por onde eu tenho que ir. E ele causa exatamente isso aqui, gente, tá? É enlouquecedor. É a pessoa que tem aí uma intuição, que aqui é o que está falando, para essas pessoas que essa mensagem é. Eu tenho aqui uma intuição muito forte, mas eu insisto em me manter mais racional e abandonar isso aqui. E o que acontece? Tudo na minha vida dá errado. Eu não consigo sair aqui de um turbilhão de sentimentos horrorosos, eu não consigo sair desse buraco. E ninguém melhor do que Escorpião sabe como é que é o fundo do poço, né? Até porque ele se reserva lá há muito tempo. Então, talvez isso aqui esteja dizendo exatamente isso. Não adianta tu ficar visitando isso aí, achando que quando tu sair aqui, tudo vai se resolver. Porque tu tá voltando com muita frequência para esse lugar aqui. Na verdade, tu não tá lutando contra isso. Tu tá lutando contra sentir realmente. Admitir, tá? Consciência. Essa consciência que está sendo usada de maneira errada. Eu tenho que ter consciência do que é importante para mim e aceitar isso, né? Se eu fui deixada aqui, se eu tenho um orgulho, alguma coisa, se eu tenho ainda ressentimento dessa pessoa, é porque eu não curei. Se eu tenho aqui uma ferida de abandono, eu tenho que curar feridas, né? 9, eu tô lutando muito contra isso. Procura um psicólogo? Não sei, tá? Mas aqui, ó, tudo muda quando eu trabalho isso aqui. É uma pessoa nova, é o ex que eu quero, que não é tóxico, tá? Porque nós não estamos falando aqui de gente tóxica, estamos falando de pessoas normais, né? Que fazem suas cagadas lá na vida. Não é para vocês voltarem, não quero mais, ok. Então é uma pessoa nova, depois que eu consegui, né? Me libertar disso aqui, que eu consegui realmente deixar para trás aí essa ideia, né? Idealizada aqui de romance. Pode ser isso também, tá? Eu idealizei por muito tempo e agora eu quero seguir em frente e não consigo, porque, né, se aquilo que me parecia tão perfeito de repente desmoronou, como é que eu vou conseguir alguma coisa boa agora? Conseguindo, tá? Tem aí alguém que é parecido contigo. Alguém que tá aí te olhando também, ó. É olhar no olho. Talvez até pegar esse ex aí, essa ex, né, e chamar para uma conversa para se livrar de uma vez disso. Pode ser isso também. Tá? Pode ser isso que prende vocês. Essa sensação de que isso nunca termina. Que isso aí, ó, aqui é o 9, seria o 10, daí eu largo esse peso e vou me embora.
Aqui, né, tá aquela coisa ali, né, parece que tá sempre ali, furungando ali, né, ferindo ainda, né, então, a questão aqui é a atitude, tá? Qualquer das situações, vocês estão se bloqueando aqui. A tua espiritualidade tá lá esperando, tá? Que tu tome aí a tua atitude. Sinto muito, né? Foi a leitura mais pesada que eu trouxe nessa semana, tá? Tá muito espiritual, gente. Tá muito linda essas 4 cartas que caíram juntas aqui. Essas 6, na verdade. Ali, ó, tu tá forçando, né? É como se tu estivesse ali te represando, sabe? Te segurando. E se tu disser que não é pra ti essa leitura, é porque tá. Não, não tem nada a ver, é o outro que fez. Não, nunca é o outro, tá? É sempre a gente. A gente tem que ter plena convicção disso. Sempre depende de nós, né? O que o outro faz não depende, mas o que eu faço com o que o outro faz para mim, aí depende de mim. E é isso aí, tá? Eu tenho aqui que ouvir, que aceitar, inclusive. Sabe que eu já ouvi muito isso, né? Aquela coisa assim de, mas tu joga carta, tu joga para os outros e não joga para ti. Sim, por quê? Porque eu sou assim. Porque eu sou essa pessoa aqui, ó. Porque quando eu vou jogar para mim, eles me dizem as coisas e depois as coisas se confirmam, eu fico com um cara de tacho, né? Porque assim, mas eles já tinham me falado, né? Aconteceu exatamente o que eu tinha visto nas cartas, mas eu não acreditei, porque era para mim. Porque a gente sempre tem uma influência, né? Tu vai pensando uma coisa, tu vem com uma energia. É mais ou menos isso. É quando eu vou pedir que outras pessoas joguem para mim, porque eu não consigo aceitar, na verdade, né? Não é que eu não consiga ler, eu consigo. Mas eu não consigo aceitar, porque normalmente tem as perguntas que eu faço, né? Vão me levar para uma resposta muito positiva ou muito negativa. Então, quando é muito positiva, tá bom demais, né? Deixa eu me boicotar aqui, deixa eu sofrer, porque é melhor. E quando é muito negativa, eu digo, então tá, agora eu vou aceitar, então, né? Deve ser isso mesmo. Né? E daí a espiritualidade pega, né? E diz, então tá, filhinha, vai, né? Te afunda aí no teu drama, te afunda no teu drama, né? Fica à vontade aí, fazendo, te segurando aí, te esforçando aí, né? Para seguir em frente. E tá ali, o carro tá ali, te esperando, tá? É isso, gente. Fiquem com Deus aí, tá? Boa sorte. Não briguem comigo, tá? Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.